do cálculo é desmistificar a ideia de que eu não sei calcular. Primeira coisa que vocês vão fazer é tirar o não da boca. Tudo bem? Por favor. A neuroplasticidade agradece. Tá? Então, se vocês começarem já com o processo de que é cálculo, eu não vou conseguir, a gente vai ter um problema de logística, né, de cognição. Não dá para fazer esse processo acontecer se você não me ajudar. Se não precisar, se consertar, né? A gente conseguiu via celular. Conseguiram dois, foi? Me empreste uma aqui para ver se aqui. Nossa pessoa não foi, né? Não fui. Tava dormindo. Ainda bem que ele é sincero. Não fui porque estava dormindo. Adoro. É sobre isso. E é importante a gente fazer algumas revisões aí dos conceitos e propriedades da luz para que a gente siga adiante, né? O que a gente vai encontrar nos fornecedores, e aí para o pessoal de design e arquitetura, vocês receberam catálogos? Sim. Maria Eduarda Jacinto. Recebemos. Foi. Olha, Maria Eduarda Jacinto já disse, mandei. De design também recebemos. Vocês receberam alguns catálogos. Sim? Então, quem é representante daí? Do design. Joseana que está representando Então, as pessoas responsáveis por receber e enviar já estão devidamente acionadas, né? Ninguém precisa decorar nada do catálogo, a gente consulta o catálogo, certo? Assim como a gente não decora a norma, a gente consulta a norma. Então, eu preciso que vocês observem que nos catálogos, mais adiante, vocês vão ver que existem alguns elementos, propriedades da luz,
que os bons fornecedores irão colocar, designar nos seus produtos. Um deles é fluxo luminoso. Há um tempo atrás a gente falou isso, que a gente comprava luz por potência. Hoje a gente compra por fluxo luminoso. Então, quando você vai olhar numa embalagem, ele vai colocando assim, aquela lâmpada tem X lumens. Lumens é a unidade de fluxo luminoso. Então, fluxo luminoso nada mais é do que a luz que sai da fonte luminosa. É o que está aqui, que a gente está não é enxergando, mas é o que está saindo da lâmpada. É o fluxo luminoso. A unidade de medida é lumens, certo? Iluminância, talvez tão importante ou mais do que o próprio fluxo luminoso, porque ela é o conceito que está dentro da norma. Então a norma fala que em uma sala de aula precisa ter X lux. Lux é a unidade de iluminância que está estabelecido em norma, a norma 89951, que antecipadamente vocês já devem ter. Design 5? Design 5? Passado, sala de aula. Eu acho que na primeira semana de aula a gente pegou a representante, não sei, e eu passei. 89951. Eu sei que a arquitetura tem, Maria Eduarda já 5. Passaram para vocês. Se design não tiver, a gente já resolve essas paradas de novo. Fácil na internet. A iluminância é o fluxo luminoso que sai da lâmpada e chega no campo de trabalho. Então, toda vez que a gente for fazer um cálculo que eu preciso descobrir hora mais... Se Letícia está recebendo a quantidade de luz adequada para ela estudar, é por meio da iluminância que eu vou descobrir. Então, quanto eu preciso para ter uma boa atividade, uma boa acuidade visual para realizar essa atividade? Preciso de 300 lux, 500 lux, 750 lux. É a iluminância que está fornecendo esse processo. Então, a luz é o fluxo luminoso que sai da lâmpada e chega no campo de trabalho. A grandeza tem unidade lux, tá? Lux, como a gente está tratando de luz para a superfície, lux é lumen por metro quadrado. Lux é lumen por metro quadrado. Lumen é fluxo luminoso. Metro quadrado é a superfície, é área. Então é o que chega na área de trabalho. Tudo bem? Vou adiante. Temperatura de cor e IRC. Temperatura de cor, tonalidade da luz. A grosso modo, a gente fala que a lâmpada tem cor quente e cor fria, e ainda cor neutra. Então, a gente trabalha isso em graus Kelvin. Então, luz quente, 2.700, 3.000 Kelvin. Luz neutra, 4.000. E luz branca, luz fria, 5.000, 5.600, 6.000 K. Tudo bem? Cada uma tem a sua especificidade. Temperatura de cor tem a ver com a ambiência que eu quero colocar naquele lugar. Se eu quero estimular, se eu quero acolher, a gente sempre leva em consideração um comparativo com a natureza. Qual é a luz que nos acolhe? É a luz do pôr do sol, a luz do meio-dia ou a luz do nascer do sol? Pôr do sol. Portanto, qual é a luz que me dá uma ambiência de acolhimento? A amarela, que vai estar em 2.700, 3.000 K. Qual é a luz que me estimula? É a luz do meio-dia, me mantém acordadaço. É a luz do meio-dia ou a luz das 7 da manhã? É meio-dia. Então, é uma luz que tem uma temperatura de cor elevada, tá? Uma luz branca. Motivo pelo qual as salas de aula, espaços corporativos, hospitais, mantêm, de certa forma, entre neutro
7 da manhã, e o meio-dia, entre neutro e frio, para poder manter em estímulo o ser humano que habita aquele lugar. O índice de reprodução de cor, ele tem a ver com a real reprodução da cor dos objetos. Então, a lâmpada pode ser amarela, com temperatura de cor 3000, e ainda assim ela tem um índice de reprodução de cor 90. Para não dizer assim, a lâmpada amarela não reproduz bem a cor, que é escura. Não. Nem tampouco a luz neutra ou a luz branca deixaria de reproduzir bem a cor. Então, são propriedades que constam nos bons catálogos dos bons equipamentos de iluminação. Xing Ling vai ter? Não. Nem tem um catálogo específico, nem tem a qualidade da luz. Então, eu posso fazer iluminação com produto Xing Ling? Posso. Mas eu não vou ter a qualidade de projeto. Tudo bem? Esses dois itens aí, índice de reprodução de cor e temperatura de cor, eu chamo a atenção porque está na parte teórica do cálculo. Quando a gente, esse método que eu vou... Foi duas vezes Dodô, não foi? Esse método que eu vou passar para vocês de projeto e consequente cálculo, eu preciso ter na minha cabeça as questões relacionadas à ambiência que eu vou trabalhar. Porque o cálculo, ele exige que você pense antecipadamente como é o espaço de trabalho, ou o espaço que vai ser iluminado, certo? Eu não vou pensar o cálculo de uma forma apenas, tem uma cadeirinha ali, ó. Eu não vou pensar o cálculo de uma forma bruta. O cálculo, ele é pensado como projeto, certo? Então, temperatura de cor é a ambiência, e IRC é a qualidade que eu preciso dar a essa luz para que ela reproduza bem as cores. Alright? Então aqui é beleza. A gente tem dois tipos de cálculo, certo? O primeiro é o cálculo que se chama método dos lumens. Aliás, lumens é a unidade de medida de fluxo luminoso. Então, para que serve o cálculo? Para eu descobrir qual é o fluxo luminoso necessário para realizar determinada atividade. Ora, mas se o fluxo luminoso sai de uma lâmpada, o cálculo vai me dizer quantas lâmpadas eu vou precisar para usar naquele ambiente, para aquele ambiente realizar ou ser apto a realizar as atividades. Tudo bem? Então, olha só como é simples. A gente vai descobrir o fluxo luminoso necessário para iluminar os ambientes. O cálculo é isso. O segundo cálculo é o método ponto a ponto. Ele tanto me serve para eu fazer o cálculo de iluminação pontual, da iluminação dirigida a um determinado lugar, como também me serve dentro do cálculo do método dos lumens, especificamente saber quanto chega de luz na mesa de Letícia. Vê, isso aqui é uma iluminação difusa, geral. A iluminação geral é calculada pelo método dos lumens. Só que quando eu falo, Letícia, eu vou saber quanto está chegando de luz no teu caderno, não é um ponto? Então, a iluminação pontual dentro de uma iluminação geral. Para vocês não acharem, ficar na cabeça que iluminação pontual é apenas a luz dirigida, ou apenas a iluminação de uma atividade específica. Não. Eu posso, dentro da iluminação geral, calcular especificamente quanto chega de luz em um determinado local. Tudo bem? Tudo bem, professor. Legal. Então vamos nós. Todo mundo aqui usa CAD,
SketchUp ou Revit? Hum. Revit. Não. Sim. SketchUp. Muito bem. Tudo mais ou menos. Tudo mais ou menos. Fernanda, você vai atrás. No Revit, a gente precisa dizer para o computador, dizer, olha, essa parede que eu vou construir, ela tem 15 centímetros. E ela vai ter emboço, reboco, blá, 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 blá. A mesma coisa vai acontecer com o cálculo. Eu preciso suprir esse cálculo de informação. Para eu descobrir quanto eu preciso de luz no espaço, eu preciso entender esse espaço, concorda? Como é que eu entendo esse espaço? Comprimento, largura e altura, no mínimo. Só que a altura, que é o pé direito do espaço, eu vou pensar numa altura útil. O que é essa altura útil? É a diferença entre a fonte da iluminação, com o pé direito, porém eu estou contemplando a área trabalhada, o campo de trabalho. No caso da nossa sala, qual é o campo de trabalho? A mesa. Então, minha altura útil seria a altura de instalação de luminária até a mesa. Então, é uma diferença entre o pé direito e o campo de trabalho. É a altura útil. Se essa luminária fosse uma pendente, a altura útil que a gente iria verificar seria o pé direito menos a altura de instalação da luminária menos a altura da mesa. Ou seja, supondo que a luminária seja o projetor. Se eu estiver estudando essa luminária para a nossa sala de aula, é a altura da base de onde sai a luz até a mesa. Tudo bem? Se a luz for embutida, contabiliza o teto. Se a luz for foco recuado, que a gente viu lá na BN, eu contemplo para dentro. Se eu tenho um pé direito de 2,50 e a luz está com foco recuado de 10 centímetros, qual é a distância até o campo de trabalho? Menos 75 da mesa. Fica claro isso? Sim. Senhora? Posso estar querendo repetir. Se a gente... Tu estiveste no... Não, né? Tu estiveste. É muito rosto para dar conta. Se eu tiver uma luminária com foco recuado, o que seria foco recuado? Ela para dentro. E o pé direito é 2,50, eu vou contemplar que a fonte luminosa está começando 10 centímetros para dentro. Então, é 2,50 mais os 10 centímetros até a distância da mesa. Então, é 2,60 menos a altura da mesa. É mínimo. Certo. Então, percebam que, a depender do tipo de atividade, a altura do plano de trabalho modifica. Bancada de cozinha, bancada de mesa de bar, teclado de ultrassom do médico, que vai fazer, sei lá, qual é o que ele faz em pé? Tem o que ele faz em pé, tem o que ele faz sentado, né? Ultrassom? Tem um que está aqui em cima, tem um que está embaixo. Então, os níveis de altura modificam. E eu preciso pensar isso. Aí vem um outro item que chama luminância. Luminância, que é diferente de iluminância. Iluminância é o que mesmo? Isso aí, a gente acabou de falar. Vocês balbuciaram certo. Tá tudo bem? Não. Isso aí, é isso aí. A luminância é o fluxo luminoso que chega na superfície. A luminância é o que é rebatido. O que nos leva a compreender que a mesma iluminância pode gerar luminâncias diferentes. Lascaram, não foi? Voltaram.
a mesma iluminância, que é o que a gente tem chegando na superfície. Pode gerar luminâncias diferentes, porque as superfícies têm cores, texturas e materiais diferentes. A questão da reflexão do material. Exatamente. A refletividade. Então, se eu tenho uma parede branca, ela reflete de um jeito. Se essa parede, em algum momento, não é da época de vocês, mas em algum momento essas paredes todas foram amarelas, refletiam de formas diferentes. Da mesma forma, as nossas cadeiras amarelas da sala 104, as vermelhas, esses painéis coloridos que estão aqui, refletem de formas diferentes. Então, eles têm luminâncias diferentes. Mas iluminação é o que reflete. É o que chega na superfície. Iluminância é o que chega, a iluminação que chega na A superfície. luminância é o que sai. É a refletância do material. Ora, se eu estou falando da luminância como importância no cálculo, é porque eu preciso definir previamente quais são as cores, texturas dos materiais que irão compor o piso, teto e parede. O piso reflete a luz, a parede reflete a luz e o teto, a depender do tipo de iluminação, ele também reflete. Então, se eu tiver uma parede escura, a tendência é ela absorver luz e não refletir. Se eu tiver um teto escuro, um piso escuro, mesma coisa, a tendência é absorver e não refletir. Se isso acontece, eu acabo tendo que gerar mais lâmpadas para o lugar. Se eu tiver um espaço com parede cinza, piso cinza e teto cinza clarinho, que é aquela pegada urbana que todo mundo gosta, bota metalão preto, sei que lá, né? Pegada urbana, pegada masculina, madeira escura. Né? Não sei que padrão foi esse, mas enfim. Eu tenho que usar mais lâmpadas, mais fluxo luminoso para gerar luz nesse lugar. Ao passo que, se eu tenho um piso claro, a parede clara, o teto claro, eu uso menos lâmpadas para gerar luz nesse lugar. Fica claro isso? Sim. Então, ó. Também ali que tem a porcentagem que reflete, certo? Esses materiais são tabelados ou tem uma forma de você descobrir quanto eles refletem? A tabela que a gente tem, que é referente ao fator de utilização, ela vai nos fornecer esses pequenos, assim, teto claro, 70% de reflexão. Teto medianamente claro, 50% de reflexão. E teto escuro, 30%. Se for preto, é zero. Então, a tabela já vem descrita dessa forma. Teto, claro, ou médio, então ela já vem assim, 70%, entrar para luz. Mas isso só para por exemplo, material. Madeira, por exemplo, madeira escura, 30%. Madeira caramelinho, sei lá, aqueles patinados, 30%. Branco, 70%. Então, ele não faz no cálculo raiz, ele não faz essa diluição, assim, de, esse aqui é 20% só, esse outro é 60%, ele faz claro, médio, isso, e preto. Preto é zero. Dartei oportunamente. Então, bem, quando eu vou pensar para fazer o cálculo, eu já tenho que unir o meu cálculo de teoria. Então, os espaços que vocês... o espaço que vocês vão trabalhar, eu preciso pensar mais claramente. Qual é a pegada desse flat, ou desse espaço? Qual é a pegada? Ele vai ser urbano? Ele vai ser, sei lá, vintage?
Ele vai ter um conceito de liberdade. Qual o conceito que vocês vão trabalhar nesse lugar? E esse conceito vai me dizer quais cores e texturas serão trabalhadas nesse lugar. Então, obrigatoriamente, antes de fazer o cálculo, eu tenho que pensar como é que vai ser meu espaço. Isso eu estou falando numa atividade prática para a gente colocar em projeto. Existem softwares que já fazem isso, você só coloca o quanto você quer que chegue de iluminância naquele lugar, bota a informação da lâmpada, que é o IES, que é a quantidade do fluxo que chega nas superfícies, coloca ela à distância do campo de trabalho e o software já me dá a resposta. Quantas luminárias eu preciso, etc. A gente, nesse momento, vai fazer um cálculo raiz. Por que é necessário fazer um cálculo raiz? Certa feita, fazendo um case, aí é um depoimento pessoal, profissional, eu estava fazendo a iluminação de um condomínio, de uma quadra. E eu coloquei no Dialux, e aí eu falei assim, a resposta que o aplicativo me deu não era a resposta que eu sabia que era, que tinha que dar. Pelo tempo de cálculo, pelo tempo que você tem fazendo esse negócio acontecer à mão. E eu falava para a minha estagiária, está errado. Não é essa a resposta que eu quero, não é esse o fluxo, nem é esse o mapeamento de luz que vai ter que fazer na quadra, está errado. Como ela tinha muito conhecimento com o pessoal que confecciona o software, ela entrou em contato e de fato tinha um bug no sistema. Então, se eu tivesse acreditado no software inadvertidamente, eu teria calculado uma luminária equivocada para o espaço. Mas eu teimei com ela e ela ficou brava comigo. Mas o software está dizendo, não importa o software, está errado. E quando ela descobriu, ela falou com eles e viu que estava com o sistema estava equivocado. Então eles mandaram um plugin, sei lá, um erro, e agora está certo. Então é preciso que a gente saiba. Quando a calculadora está equivocada, a gente sabe que a soma, se ela disser que 2 mais 2 é 5, a gente sabe que está errado. Por que a gente sabe? Em algum momento a gente fez isso à mão, contou os dedos, contou os pauzinhos. A gente fez esse movimento todo, mas a gente aprendeu como fazer. Então é necessário entender esse processo para a gente ir adiante no software, ok? Então eu preciso munir o meu cálculo de informação teórica. Eu preciso dizer para ele, olha, o meu espaço de trabalho vai ser uma pegada romântica. Vai ter uma pegada com cores leves, delicadas. Veja que eu não estou dizendo nome de cor nenhuma. Eu não estou dizendo que por ser romântico, eu não falei que ele era rosa, nem salmão, nem roseiro e não sei o que ser. Eu simplesmente coloquei qualidade, adjetivei essas cores. Porque se eu colocar os rosas, os azuis ficarão chateados. E os azuis poderão ser românticos em algum momento. Os laranjinhas poderão ser românticos, os amarelinhos poderão ser românticos. Então a gente não fecha. Isso é lá de introdução ao projeto, que o pessoal deve ter de design também, que começa a concepção do projeto. Então eu não paro na questão de pensar, cor romântica é rosé. Não. Cor romântica pode ser qualquer um. Então a gente conceitua, a primeira coisa do cálculo que vai acontecer é conceituar o projeto. Quando eu faço o conceito do projeto, eu digo no mínimo cor e textura. Lembram dessas coisas? Cores, texturas, formas e materiais? A textura desemboca no material indubitavelmente. Se eu quero uma textura polida, se eu quero uma textura rugosa, se eu quero uma textura qualquer coisa, ela indubitavelmente vai me dizer que material vai me dar isso. Tudo bem? Eu sou pequenininha, eu não consigo desenhar lá em cima não. Só radar assim, né? Eu não consigo desenhar mais para cima não e eu não quis comprar uma altura hoje. Estou com as canelas doentes. Então a primeira coisa é isso, conceituar. O segundo ponto nem é o cálculo,
Aí. Vou tentar colocar. O segundo ponto é eu desenhar em 3 dimensões. Mas desenhar o quê? Aí eu vou criar sub-itens aqui. Tá bom? Eu preciso fazer um zoneamento de luz. Isso aqui está na norma, com o nome de áreas de atuação da luz. Ou é anexo A, ou é anexo B, não importa, está na norma. E ele fala assim, áreas de atuação da luz. Ele entende que os campos de trabalho precisam estar iluminados. E isso aqui me leva a ver as 3 camadas de luz que a gente falou nas aulas que repetiu lá na visita técnica. Quais são as 3 camadas de luz? Geral, de efeito e específico. Luz geral, está na norma. Efeito é o meu toque especial no projeto. E específica é algo que está relacionado a uma atividade específica. Não tem opção não, é isso mesmo. Específica. O exemplo que a gente deu em sala, por exemplo, se eu quero um quarto. Quarto normalmente é usado para dormir. Me poupem dos detalhes só. Mas é para dormir. Reza a lenda que é para dormir. Iluminação para dormir também. Só que alguém fala assim, eu leio antes de dormir. Ih, lascou a bola. Porque a luz para dormir é apagada, né? Mas luz para estudar, ou para estudar não, luz para leitura, ela precisa fazer o ser humano enxergar. Aí a gente pergunta, é leitura para quê? Para estudar ou para relaxar? Tem diferença? É. Inclusive na iluminância vai ter diferença. A norma não vai dizer não, luz para leitura. Ela vai dar uma luz e resolve os parâmetros. Só que se eu tenho a leitura, se a norma me coloca, por exemplo, luz para estudar, 500 lux, repare, reza a lenda. Opa! Faz uma gentileza para mim. Você fala assim, Sandra, cadê as chaves da felicidade? Aí ela vai te entregar um molho de chaves, que são... Desculpa. Aí como é o nome daquilo? A norma. Ela vai dizer assim, precisa de 500 lux. Aqui é para eu ter um torno de 750. Aqui. Então vê que 500 lux são um pouquinho menos do que a gente pensava. Imagina dormir após uma leitura com a luz dessa. É uma luz para estimular. Para fazer a luz de relaxamento, eu preciso de uma luz um pouquinho menos intensa e um pouquinho menos de temperatura de corpo. Mas a luz amarela serve para ler? Pergunto para vocês. Depende. Sim. Por que depende? Porque se for uma luz que não dê para você enxergar as letras, não importa. Você está falando aí de iluminância. A iluminância tem que gerar a qualidade da leitura, não a tonalidade da cor da luz. Mas dá a proposta. Não, não vai ler. Para relaxar antes de dormir. É uma luz específica para uma leitura antes de pegar o sono. Aí eu cheguei no meu objetivo. Primeiro que a gente não é legal estudar deitado. Pronto. Aí, se alguém disser assim, eu preciso de uma luz para estudar, é na cama,
a pessoa tem que responder, não, é num lugar específico para ajudar. Aí eu jogo uma luz específica para aquela atividade. No caso que eu coloquei, é uma luz para leitura. Isso vai acontecer na cama, isso pode acontecer na poltrona que tem no quarto. Inclusive, essa mesma poltrona, eu posso dizer, não, eu estudo nessa poltrona, porque tudo bem, estudar sentado, o cérebro entende, ele, a gente está estudando. Eu posso trocar a temperatura de cor. A gente viu uma luminária lá que trocava a temperatura de cor, trocava a intensidade da luz. Então, aí sim eu chego numa proposta de iluminação para estudar. Naquela luminária lá, no menor toque ou no controle do celular, eu consigo baixar de uma temperatura de cor de estímulo para outra temperatura de cor de aconchego. E aí eu troco o estudar por ler. É diferente. Acho que era isso. Tudo bem. Não conheço. Essa relação eu acho que 200 deve estar mais ou menos aqui. Eu consigo ler, mas paulatinamente, se eu tiver uma tonalidade de luz mais amarelada, eu vou relaxar e vou dormir, certo? Então eu preciso, vocês estão vendo que eu preciso pensar no espaço. No geral, defeito específico. Então, esse zoneamento de luz vai me dar essas 3 informações. Primeiro de tudo, eu vou tratar da iluminância, cujo símbolo é Ezão. O símbolo de iluminância é Ezão. É iluminância. Eu vou pensar em temperatura de cor. Qual é a ambiência que eu quero gerar nesse espaço? Isso vai me dizer qual é a tonalidade da cor da luz. Quer um ambiente aconchegante, quer um ambiente estimulante. E por último, o IRC. O IRC tem a ver com a qualidade com a qual eu quero deixar aquele espaço. Eu preciso enxergar bem as cores das coisas. Se sim, IRC elevado. Se razoável, IRC de 80. É um bom IRC e não necessariamente eu preciso pensar numa lâmpada que me dê uma qualidade. Então, se eu estou num espaço, olha só em que situação eu poderia usar. Se eu estou num espaço para conversar, pode ser que a sala de estar ou uma varanda seja um lugar adequado para conversar e receber pessoas. Numa escala de 0 a 10, onde 0 eu não preciso, 5 relativo e 10 eu preciso muito, nessa escala de 0 a 10, qual é a necessidade de eu ter um índice de reprodução de cor 100 para ficar conversando na varanda? 50% tá bom, né? Eu preciso enxergar quem é a chave. É o que deve estar se por acaso tem a chave. Muita chave que é a Estão todas as chaves lá. Tu abriu todos os armários? Abrimos todos. Tem um que não abre de jeito nenhum. Então deve ser exatamente esse que está. Isso chama lei. Não, no intervalo Qual foi a outra palavra? 50%. Então, fica claro que são decisões de projeto. Eu decido se eu vou pegar uma lâmpada e botar uma lâmpada com um altíssimo IRC. Tudo bem que a tecnologia hoje traz essa dimensão miserável, tudo excelente índice de reprodução de cor. Ok, valeu. Mas não é a necessidade. Então,
O zoneamento de luz, a gente contempla esse zoneamento com iluminância, temperatura de cor e índice de reprodução do cor. Tudo bem? A galera que está com fone de ouvido está conseguindo me ouvir? Tô. Massa! Show de bola. Então, pessoal, a gente pergunta, né, Pro? Então, pessoal, se eu tenho um espaço... Nesse momento não me interessa a janela. O seu conforto único se exploda. Não me interessa a iluminação natural. Então, supondo que isso aqui seja um quarto. Bom, só para lembrar um pouco da... Eu não posso deixar de falar da ventilação. A gente tem uma ventilação que vai acontecer assim, né? Só para a gente organizar a história. Qual seria o melhor lugar para se ter uma cama, por exemplo? Eu vou chamar isso aqui de quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Esse aqui seria o lugar que o cachorro ficaria. Tudo bem. A gente não está fazendo a luz do cachorro. Entre quadrante 1 e quadrante 2. Então, concorda que isso aqui seria um bom lugar para dormir. Qual seria um bom lugar para vestir-se? Quadrante 3. Quadrante 2 e 3. Massa. Quadrante 2 e 3. Supostamente isso aqui vai ser circulação, ou um móvel de TV. Eu vou deixar o móvel de TV como zeradinho, né? Móvel de TV. E eu tenho circulação no quarto e circulação no quarto. Tudo bem? Eu vou trabalhar as camadas de iluminação dentro dessas áreas de atuação da luz. Então, eu vou gerar aqui uma iluminância. Onde é que eu vejo a iluminância? Já fui falar hoje. Na norma, exatamente. Eu vou na norma e vejo qual é a atividade que vai ser realizada aqui. Dormir. Sem detalhe só. Dormir. Então, lá na norma ela vai dizer assim, olha, áreas de quarto, vai ter X lux. Área de vestir, X lux. Isso aqui, concorda comigo que pode ser só efeito? É iluminar TV. É uma luz de efeito, mas ainda assim eu coloco a iluminância. Os índices de reprodução de cor eu vou entender que são elevados. E temperatura de cor para um quarto. Mais amarelado. Muito bem. Aí eu vou determinar que a temperatura de cor vai ser na ordem de, eu posso escolher entre 3.000 e 4.000 K. Eu vou ficar bem. Agora eu vou falar. Sim, ninguém falou assim, essa pessoa não estuda no quarto? Essa pessoa estuda no quarto. Leitura. Aí, como provavelmente a cama, ela vai estar mais ou menos nesse sentido, concorda? Me sobra um certo espaço para deixar esse miserável estudando do lado de cá, recebendo um pouco de luz natural, coitado. Faz sentido? Então, aqui seria uma luz específica. E aí, eu vou colocar outra iluminância aqui. Então, vamos colocar nomes nessas brincadeiras. Uma luz geral para o quarto, eu poderia trabalhar em torno de 200 lux. Ou seja, isso aqui tem que ter 200 lux. A luz de vestir-se, eu posso manter nos 200 ou eu posso querer alterar para 300, por exemplo. Enxergar bem a roupa que eu estou vestindo. A luz para estudar é uma específica e está na norma. E tem que ser uma luz boa. Então, digamos que a gente vai trabalhar essa iluminância na ordem de 500 lux. É para estudar. E aqui é uma luz de efeito, aí eu penso, eu quero valorizar ou
plaquinha, eu quero gerar, que tipo de efeito eu quero gerar? É só para descolar o painel da TV? É só para gerar, sei lá. Porque, vê, foi uma confusão que acho que ficou enlouquecida. Essa luz de efeito serve para ser geral? Não. Qual é a resposta? Depende. Na hora do detalhe sólido, eu não posso ligar só a luz de efeito? Pode. Eita, a Fernanda se animou. Pode. Então, ela passa a ser uma luz geral. Para quê? A norma não diz. A norma não especifica detalhes sórdidos X de luz. Ela não especifica, mas a gente pode gerar essa luz. Então, ó, se eu quiser valorizar determinado espaço com a luz de efeito, eu aumento a quantidade dele iluminando. Eu aumento o brilho. O ser humano é uma figura que é atraído pela luz. Ele e os insetos. Só que os insetos morrem. E a gente fica só admirando o brilho Fica da luz. cego, a gente fica cego. Em alguns momentos pode gerar ofuscamento e a gente fica cego mesmo. Então, essa luz de efeito, se eu quiser valorizar, eu aumento a quantidade de luz. Por exemplo, quando é que eu vou valorizar? Quando eu quero, por exemplo, iluminar uma marca. A marca de um hospital, a marca de um espaço corporativo, a marca de qualquer coisa. Eu quero valorizar quadros. Eu vou jogar mais luz naquele lugar. Aí eu posso escolher. Se eu quero valorizar, eu aumento a quantidade da luz geral. Então, estava 200 lux, eu posso querer colocar 4 vezes mais luz. Então, aqui eu teria 800 lux. Não quero não. Eu quero fazer uma coisa mais penumbra. Aí eu posso fazer 50 lux. Tudo bem? É decisão do projeto. A luz de efeito, ela não tem comprometimento com a norma. Certo? A específica sim, a geral sim. Ok? Mas, quando eu faço esse zoneamento de luz, a gente já fez isso em sala. Eu precisava de quadro, não tem, né? Não tem problema. A gente vai desenhar. Eu não fiz cálculo nenhum, né? Vocês acham que não, mas a gente já está fazendo cálculo, tá bom? Então eu penso aqui, ó, tem uma janela aqui que não me interessa. Eu vou colocar uma cama aqui, que é o que a gente está achando que vai acontecer. Vou deixar aqui um espaço para estudo, junto da cama, e aqui uma mesinha X. E o guarda-roupa do lado lá. Ah, não, o guarda-roupa do lado lá, né? Muito bem. Desenhei de forma volumétrica. Veja, não tem detalhe, móveis de 2015, não tem detalhe de móvel, pegada contemporânea, pegada urbana, pegada retrô. Nada disso. É volume. Só volume. Aí eu posso escolher como. Aí lembra como a gente começa a pensar o projeto. O que eu quero iluminar? Eu comecei a pensar aqui. Eu quero iluminar o quarto, quero iluminar o vestir, quero iluminar o estudar, quero iluminar a área da TV. O que eu quero iluminar? É a primeira pergunta. São essas camadas, né? Como eu quero iluminar? A resposta vai ser, eu quero iluminar de forma direta, indireta, rebatida, difusa. Como é que eu quero iluminar? Quero por meio de sanca, por meio de luminária, pendentes, não sei, abajures, não sei, o abajures, pendentes são o com o que. O como é o sistema que eu vou usar. O sistema é
É uma luz direta? É uma luz indireta? É uma luz rebatida? É uma luz difusa? Que luz, que tipo de qualidade de luz eu quero dar para esse lugar? Decidi que eu quero fazer essa luz rebatida, indireta. Com o que eu posso fazer isso? Posso fazer isso com uma ação. Posso fazer isso com perfil também. Eu posso colocar aqui uma sanca. Que joga a luz para cá. E joga a luz para cá. Essa é a minha luz geral, que tem que ter 200 luzes. Eu posso colocar uma luminária aqui, não posso? Posso. Posso querer colocar uma luz aqui em cima para jogar aqui? É com o que eu estou falando? Certo? Para gerar 500 luzes aqui. Posso, ao invés de fazer isso para não sujar meu fogo, eu posso colocar, pensar em colocar alguma coisa de prateleira para cá, e essa prateleira jogar luz para cá? Também posso. Eu não estou tolhida em nada, nem engessei meu projeto, eu estou dando possibilidades. O como é a possibilidade. Com o que, agora sim, ó, essa sanca eu posso usar com o que? Tubulares de LED? Posso. Mas o normal é a gente usar fita de LED, que é uma luz mais contínua e que não vai me gerar sujeira de sombra. Desculpa, sombra. Você às vezes é necessária, mas não nesse momento. Com o que? Pode ser um perfil com fita de LED aqui também? Pode. É uma luminária de pé, de base, de mesa? Também pode. Certo? Isso aqui é fácil de entender um arranjo de layout. O estagiário vem depois e faz assim. Planta, aí ele coloca a sanca. Aí ele coloca o ponto de luz aqui, que é da minha luminária, lá da sei lá o quê. Aqui da cabeceira. Posso colocar ponto de luz aqui. Aí eu faço a layoutização do projeto. Mas não antes. Never. Não duplo. Façam layoutização de pontos de luz. A gente tem que pensar no todo. Por quê? E aqui eu vou dizer assim, também que faltou informação. Ó, eu vou ter essa sanca, eu vou querer um painel aqui de madeira. Na hora que eu estava desenhando, eu achei que ficaria interessante colocar uma luz aqui nessa base. Para jogar a luz aqui. Achei que seria bacana. Isso aqui eu vou pintar num cinza, qualquer coisa. O piso é um piso de concreto. Vocês conseguem visualizar esse espaço? Sim. Massa. O cliente também. Quando a gente apresenta só layout, ele não entende. Mas se você pintar, se você texturizar, se você colocar a arte da concepção para fora, ele vai entender. Isso aqui vai me ajudar para fazer o cálculo. Isso aqui é isso. É a primeira parte do cálculo. Tudo bem? A gente se encontra em 10 minutos.
levanta aí, Fagundes. Levanta aí, Fagundes. Luxímetro. Fala alto. Isso é um luxímetro. É uma Para voltinha. calcular o lumen e a quantidade de cor e a quantidade de... Vocês receberam aí um equipamento chamado luxímetro. De lux, mede a iluminância. Para fazer a medição com esse equipamento, a gente precisa, na verdade, ficar afastado dele. Porque qualquer interferência de sombra, normalmente a gente faz essa medição afastada e no campo de trabalho. Então, eu afastaria todos os materiais e afasto e eu verifico quanto esse equipamento está mensurando de lux. Aqui está na ordem de 450. Se ligar aqui, por percepção, a gente aumenta. Ou seja, a gente está dentro da norma. Quando vocês forem verificar, chega aqui, Fernanda. Chega com vocês três, que aí vê com o pessoal que está aqui na frente. O normal para a gente encontrar a média de iluminância de uma sala de aula é 750 lux. Se tiver mais ou menos, mais significa estar exatamente na fotometria da luz. O que significa isso? Essa luminária, ela joga luz nesse sentido, certo? Existe uma aleta no meio da luminária e ela distribui a luz assim. Se vocês observarem as paredes, é exatamente o desenho que a luz está fazendo. Então, se por acaso o luxímetro pega aqui, ele pode pegar mais de 750 luz. Se ele pega no meio, talvez ele pegue um pouquinho menos, ou exatamente os 750. Sim? À medida que a gente viu isso na sala de aula, à medida que eu elevo isso aqui, obviamente eu não consigo enxergar, mas o meu amigo alto vai lá enxergar. Consegue enxergar? Não enxergar. Você enxerga o que está aqui. Eu não enxergo. Tem como virar? Não poderia. 740, Aqui está fazendo 700. Cada vez que 800, Está aumentando, está aumentando. Mais 600, é porque tá ali. Mais de 600? Não, deu 600. Tem que aumentar. Aí pode ser 600. Pode subir na cadeira? Pode. Só vai na cadeira? Só vai na cadeira. É melhor aquela cadeira ali. Puxa mais pra cá. Tem que ir mais pra cá. Não, A mão mais pra cá, assim. 963, 960, blá blá blá. O que aconteceu? Ali, foi mais próximo, maior, né? Não, veja. É só para você provar que a luz diminui a intensidade com a distância. Aqui eu tenho 900, mas onde eu preciso, ela tem 750. E onde eu não preciso, ela vai estar com menos. Aqui no caso 600. Mas a depender do lugar que eu vá colocando o equipamento, ele vai mudando. Se ele tiver aqui, por exemplo, está dando 670, 700. Pô, mas é igual a área de trabalho? Sim, porque está pegando esses dois elementos esses dois feixes de luz para cá. Aí ele aumenta. Lembra que bem rapidão, lembra que eu falei, quando eu apaguei a luz aqui, ó, eu falei, aqui nesse ponto tem 200. Comecem a trabalhar no olhar de vocês a volumetria da luz. É doido isso, né? Volume, eu não pego no volume da luz, mas eu percebo. Aqui eu tenho exatos 200 luz. O que
vocês estão enxergando, né? Eu consigo ler, ou seja, pode ser uma luz de leitura, é uma luz de refeição, é uma luz de conversa. Inclusive aqui, ó, quem chuta? Se aqui tem 200, aqui, nessa quantidade de luz aqui tem 200, quando tem aqui? 100, 150. 159. Quem falou 110? Tudo bem. 110. Isso aqui dá para eu ter uma sala. Merece. Passado, foi ela que disse, viu? Não. Aqui tem 110 lux. Dá para eu fazer uma refeição com essa luz aqui? Dá para eu conversar com essa luz aqui? Aqui, embaixo desse lugar, onde foi que a gente falou que ia ter 50 lux? Era na luz de efeito. Na luz de efeito, né? Essa luz. Ah, mas ela é branca aqui. Ok. Eu posso colocá-la amarela, 50 luz. É este volume de luz. Matou-la. Tudo bem? Então, ó, eu estou trabalhando com volume de luz. 50 lux, 100 lux, 200 lux. Se eu chegar mais aqui, eu tenho 400 e em cima da mesa eu tenho entre 600 e muito e 750 lux. É a mesma coisa, quando a gente vai trabalhar com iluminação, é a mesma coisa de eu pegar uma trena e medir uma sala. Quanto mede essa sala? Então vocês passam assim, conta cerâmicas, conta assim, aí diz assim, a porta normalmente tem 2,10, mas aí deve ser 1,70, então tem 2,80 de pé direito. Com luz tem que ser a mesma coisa. Só que a gente precisa treinar um pouco mais. Não é hoje que vocês vão... Quanto é que tem que ir? Não vou fazer quiz para descobrir quanto que tem de iluminância. No entanto, quando a gente trabalha com essa questão da iluminação, a gente precisa ter um equipamento que mensure a luz. Porque quando a gente termina o projeto, a gente vai lá e fala assim, ó, tem 200, 300, 500 lux, sei que lá, e está entregando o projeto pautado numa norma. Qualquer empresa que vai trabalhar com o projeto de iluminação precisa de um equipamento desse para aferir a quantidade de luz que é colocada após o projeto ser entregue. Isso aqui é para a gente a avaliação pós-ocupação. Terminei meu projeto, verifico a iluminância que foi alcançada, porque eu posso chegar ao ponto de ter que corrigir a luz. Sim? Aí, bom, se a gente ficasse a mercê só da luz natural, verifiquem aí a mesa de trás, Thaís. Desligou. Aí você liga. Eu sei, mas aonde? No botão que tem Power. Até esse botãozinho de ligar mesmo. É o Power. Sim, tá na faixa de 40. 40, 38, 40, tá vendo? Tá 40, agora que eu vi. É. 44. Eu deixei em cima da área. Mas tá oscilando entre 38 e 42. 38 e 40. E aí? 43. Agora É porque abriu a porta. Aí vem mais 344. A minha é a minha comprovação de dizer a mesma coisa. Quando eu elevei em relação à luz artificial e baixei. Aqui tem 300, essas mesas tem 50. Ele vai perdendo intensidade com a distância. Tudo bem? Tá ok? Márcia. Aqui tá certo. Ah, não, 70. Deve estar 70.
tem 300, você está junto da janela. Aqui tem 40. E quando a gente 4. apaga a luz dentro do projetor, as pessoas que ficam coladinhas no quadro para prestar atenção ficam prejudicadas sem luz. Sim? Se a gente for ligando paulatinamente aqui, ó, 400, quanto é que fica aí? Aqui tá 230. 104. O que mais? Aqui Aqui muda tá 220, 230. 200, já sai de 50 para 104 para 200. E aqui? 700. 700. 600, 700. Essa mesa aí ficou quanto? 740 lá atrás. 370 ainda mesmo. E agora? Aqui tá 700. E agora? Essa alteração de iluminância, à medida que a gente vai acendendo ou apagando as luzes, significa que todas as luminárias elas interferem no campo de trabalho. Então, quando eu tinha todas as luzes apagadas, essa mesa tinha 70. À medida que eu fui ligando, vai alterando a quantidade de luz. Certo? Então, a importância da gente perceber os circuitos que a gente vai trabalhar e a interferência que cada luminária faz no campo de trabalho. Então, ali tinha 300 lux, não sei no início se era 300 puro, à medida que a gente foi, 350, à medida que a gente foi acendendo, foi agregando até chegar ao ponto de virar 750. Então, é a célebre pergunta. Quando eu vou colocar a iluminação no espaço, todas as lâmpadas computam para estar no 750? Sim. Para eu ter uma iluminação uniforme, que é o cálculo, veja, iluminação uniforme, cálculo do método dos números. Eu preciso, cada lâmpada ela vai contribuir um pouco para deixar a iluminância média, certo? Só que o que acontece num quarto, eu não posso esperar ligar uma luz de efeito, uma luz específica, uma luz geral para chegar em 200 luzes. Todas as lâmpadas do ambiente têm que, juntas somadas, dar esse valor, ou cada um individualmente? Cada um individualmente. Porque quando eu apaguei aqui, ó, quanto tá aí? 400. A gente baixou porque ela também recebe interferência dali. Quanto? Porque agora a gente tem uniformidade. Ela não tem mais sombra. Isso aqui gera sombra. Isso aqui não gera. Aí ela sai de 400 para 800. Mas a iluminância média da sala fica 750. E é todo mundo everybody together now. Todo mundo tem que dar 750 luzes. Certo? Só que no ambiente que eu estou trabalhando com algumas formas diferentes de iluminar, que foi o caso do quarto. Eu tenho luzes para o quarto, para dormir, quer dizer, a luz para estudar, a luz de efeito. Eu não posso esperar que uma luz de efeito complete 10 lux para chegar nos 200. A luz que eu imaginei para 200, para a luz geral, era a luz da Santa. Ela tem que me dar 200. Se eu acender a luz de efeito, vai dar 250. Se ela, óbvio que eu vou somando, mas eu não somo de uma maneira geral. Porque eu só somo o tanto que essa luz atua angularmente falando. Não é um cálculo que a gente vai fazer na graduação. Quem tiver afim, vai para pós. E aí a gente estuda o quanto cada luminária, porque aí é lei de senos e cossenos, o quanto cada luminária vai interferir. Por exemplo, apesar de vocês estarem distantes, essa luz interfere, nem que seja um lux para vocês. É que o equipamento, primeiro ele tá desconfigurado, não, como chama? Descalibrado.
E ele fica oscilando muito, né? Por ele estar descalibrado, eu não consigo exatamente que ele altere o tanto que eu preciso que seja claro e específico com ele que ele está descalibrado. Mas a gente tem uma média, todos eles, como eu coloquei aqui em cima, estavam basicamente com a mesma iluminância. Então eles estão descalibrados de forma igual. Isso é bom. Mas nem que seja um lux, e a gente tem como calcular isso. A gente tem como calcular que essa luminária vai atuar na tua mesa de alguma forma. Mas eu não posso depender dela para chegar na quantidade de iluminância que a norma exige. Certo? Isso. Era isso? Não, era isso mesmo. Então vamos. Certo? Não recolhe agora porque a gente vai fazer as iluminâncias, aí eles veem o quanto que tem ali. Eu posso querer estar apagando esse pedaço aqui? Pessoal, eu preciso nesse momento, agora a gente vai entrar na parte delicada. Galera, eu preciso de vocês comigo, tudo bem? Eu nem sabia que ele me prestava assim. Essas letras que estão aí, organizadas, elas têm nomenclaturas, têm nomes e têm significado. Mais ou menos às 8h37, eu falei para vocês que um cálculo que a gente vai fazer, ele vai mensurar o quê? Qual é o significado do cálculo? O que eu vou fazer com o cálculo? O que ele vai fornecer de informação? Quantidade de lâmpada e fluxo luminoso. Fluxo luminoso. Pronto. Essa primeira letra é fluxo luminoso. Se eu não estiver enganada, ela se chama Rho. Olha como ela é fluxo. Como é? Se eu não estiver enganada, quem souber do alfabeto grego pode me ajudar. Porque vai ter, né? Aí a gente só chama de fluxo luminoso. Então, o fluxo luminoso total necessário para iluminar o espaço vai ser, olha que bonitinho, fluxo luminoso total. Eu gosto da matemática porque ela resume a língua portuguesa. Fluxo luminoso total necessário. Grande. Daí eu estou tentando alcançar seu comentário. Grande. Tudo bem. Meu professor de matemática do primeiro ano científico zerara uma prova minha de matemática porque eu não colocara o sinal de igualdade no meio da porcaria do traço da fração. Ele falecera, mas ele está aqui me olhando. Obrigada, filho. Grande filho. É porque eu tenho que PH filho. Não é o, é filho. Grande filho. Mais tarde sobre os pés. Cuidado com o resto da frase. Grande filho. Porém, apesar de ser filho, ou outrora chamado ele fala fluxo luminoso total necessário. Olha que grande resumo. Massa, né? Para eu saber a quantidade de luz para eu colocar nesse espaço, essa quantidade de luz, vocês concordam comigo que ela precisa atingir a iluminância?
Porque senão não adianta, né? Eu vou na norma, vejo a iluminância de 500, mas o fluxo luminoso que eu usar na sala inteira tem que chegar no que a gente está vendo na norma. Tudo bem? Então lá vai o ESão. Quem é ESão? Cuja unidade é? Onde é que eu encontro iluminância? Obrigada. Norma é uma fofoqueira de primeiro. Ela diz todas essas iluminações. Multiplicado. Ora, se eu tenho que pensar o fluxo luminoso de um espaço, eu preciso trabalhar em área. Então, em área. Sim? Massa. Aí vai entrar duas letrinhas. Thaís, cuidado. Fu. Literalmente. É o fator de utilização. O fator de utilização, ele depende daquelas três informações que estavam escritas aqui. Das informações que estavam descritas aqui, quais eram? O zoneamento estava aqui em cima. O conceituar, eu coloquei aqui cor e textura. Mais especificamente, cor. Tá? Ele precisa das cores piso, teto e parede. Não achem que isso vai ser difícil, mas para eu encontrar eu preciso acessar uma caixinha de informação chamada índice local. Índice local, cuja letra é de representação? K. Faz sentido? K. Preste atenção, professor. Eu serei uma prova. Você já tem noção do que é isso? Esse cair já não teria de Kelvin. Não! Ele nem tem unidade, miserável. Ele é um índice local. Ponto. Índice local. Letra que representa? K. O índice local, ele precisa das informações de comprimento e largura e altura útil. Então vamos colocar os bichinhos aqui. Comprimento vezes largura. Por acaso, isso se chama? Área. Isso! Área. Olha, então, por acaso se chama área. Aqui embaixo a gente vai colocar Hzinho, que é a altura útil. Quem é a altura útil? É direito. Cuidado, que é a altura de instalação da luminária para o campo de trabalho. Cuidado para não se confunde muito. Se eu tiver numa circulação, no corredor, qual é a altura útil? Melhor a pergunta. Vou manter a mesma luminária nos corredores. Qual é a altura útil? Luminária chão, que por acaso é? Pé direito. Nesta sala de aula, luminária está rente com fogo. Pé direito, 2,80. Qual é a altura útil? 2,80. Menos a altura da mesa. Atenção! É 2,80 menos a altura da mesa, 75. Se eu estiver trabalhando em algum espaço para calcular, e esse espaço tiver uma área de trabalho, uma estação de trabalho, não entendo estação de trabalho como escritório. É qualquer um. É uma bancada, é uma mesa, é um banco. No caso de brinquedoteca, Isadora, chegastes. Elas sempre chegaram? E eu não tiveram visto vocês. Eu estava escondida atrás de João Gabriel. Que por acaso está fazendo aniversário hoje, não é?
calma. Percebe que se eu errar aqui, não tem resposta. Fica sem resposta. Tudo bem? Altura útil, aí presta atenção agora. Vezes comprimento mais largura. Não é vezes, é mais. Tudo bem? Pois não? Ih, mas vamos criar conhecimento primeiro. Nós vamos utilizar esses cálculos num projeto. Nós vamos fazer esse cálculo em um projeto. Aplicar um estudo de caso. Mas primeiro a gente aprende. Fala. Essa altura é pro limite todo, né? Tá. Essa que a gente está calculando é o geral. Tá, mas aquele comando. Quando a gente encontra o índice local, a gente tem suporte agora para encontrar FU. FU está em uma tabela. Olha que beleza. Fácil, né? FU está numa tabela. Tudo bem até aí? A gente recebeu essa tabela ou não? Receberás oportunamente. E aqui, ó, fator de perda de luz. Fator de perda de luz significa, se não houver manutenção na miserável da luminária, vai ter perda de iluminação. Assim como, se vocês estiverem em um lugar que está muito tempo fechado, como ficarão as janelas? Sujas. Sujas. E para habitar esse lugar novamente, precisaremos limpar, senão a gente tem pouca luz. Da mesma forma funcionam as luminárias. Se não houver manutenção, a gente tem perda. Tudo bem? Se a luminária, inclusive, tiver um fechamento com vidro, com acrílico, que seja ele opaco não, porque não passa luz, translúcido, mas leitoso, etc, ele vai ter perda de luz também. Mas na efetividade do cálculo, isso a luminária, se não for xing-ling. O catálogo já vem dizendo, fluxo luminoso com luminária. Eita, que esses catálogos são maravilhosos. Ele fala do fluxo luminoso da fonte e ainda diz, ó, a luminária faz a gente perder um pouquinho da potência de luz dela. Não é potência de base, mas da intensidade da luz Então, dela. quando aquele material queima, também sofre alteração, né? Geral. Por isso que a gente deve evitar comprar os xing-lings. E assim, é muito comum você ver as pessoas, vou comprar na internet, é mais barato, mas tem a mesma qualidade, não tem a mesma qualidade, mas é muito mais barato. Só que os equipamentos, eles não têm a mesma qualidade de uma marca que te dá, inclusive, garantia. Sim? Então, isso depende da manutenção do lugar. E quando eu falo manutenção, eu falo de limpeza. Quantas vezes, estou com medo até da resposta, quantas vezes vocês limpam as luminárias nas casas de vocês por ano? Reza a lenda que era, né? Não é casa por mês, não. Reza a lenda que era. Vamos lá. Para encontrar vocês têm essas tabelas. Vocês estão vendo aqui em cima, ó, iluminação direta. É o como eu vou iluminar. Iluminação semi-direta. Próxima tabela. Iluminação uniforme. Semi-indireta. Indireta e santa. Então eu escolho como eu vou iluminar, certo? Eu não escolhi equipamento aqui ainda. O cálculo
Nesse momento, ele não me pede para escolher a luminária ainda. Eu vou trabalhar com a tabela da iluminação uniforme. Certo? Tudo bem? Certo. Aqui está escrito refletância. Qual é a propriedade de luz que tem a ver com refletância? Luminância. Cá embaixo tem escrito alguma véia que normalmente é nossa pessoa, está na clínica abrindo o celular. Teto, parede e piso. Tudo bem? Lembram que eu falei que a gente precisava decidir piso, teto e parede? Nessa tabela, vocês vão fechar assim: 70, 50, 70, 50 e 30. Vamos lá. Teto, claro ou medianamente claro? Esse aqui é quanto? Senhora? Ele é claro, porque ele é branco. Parede pode ser clara, porque aqui o que acontece com a parede? É uma superfície vertical. Ela não está recebendo a luz de uma forma direta. Então aqui se considera 50% de reflexão, ok? Ou ela é mais escura um pouquinho, dependendo da cor da pintura, 30%. Então, se eu disser que o teto é claro, eu venho para cá. E aí eu escolho que a parede é mais clara ou é mais escura. Tudo bem? Vocês estão vendo que aqui embaixo tem a linha de piso. Ou o piso é claro, ou ele é escuro. Esse piso é claro. O que seria um piso escuro? De cinza chumbo para lá. Se eu... Depende. Depende é mais da clara e madeira. tem a escura, né? Depende. Se você abrir o catálogo de pisos de madeira, você vai ter caramelo, vai ter cinza, vai ter escurão, vai ter escurinho, claro, clarão. Então eu posso pensar assim, ó, o meu piso é claro, piso claro. Minha parede, piso claro, parede relativamente clara, ela não é branca, ela é um cinza. Então eu venho para cá. O teto, menos claro, pode ser um cinza. Eu tenho parede clara ou parede escura, dentro de um piso claro. Ou se eu disser, não, o piso é escuro, eu venho para esse pedaço daqui. O teto é claro, é médio ou é escuro. Dentro do teto claro, ele é médio ou mais escuro. Dentro do teto médio, ele é claro ou mais escuro. Ou dentro do teto escuro, a parede também fica escura. Tudo bem? Até aqui é difícil? Muito bem, tranquilo demais. 170. No nosso caso aqui, 70. Nem 30. Se esse fogo ele fosse uma madeirada, ou se fosse um cinza, 50. Dependendo da cor da madeirada. Se for uma coisa muito mais escura, aí a gente joga ela para o outro lado. Considerando também piso e parede. Certo? Muito bem. Então eu vou considerar os dados da nossa sala. Porque a gente está vendo. Por exemplo, se o teto for escuro e a parede for clara, como que a gente faz? Eu não sei. Não tem como. Não tem como. Porque muita coisa está rebatida dele para baixo. Se ele é escuro, ele já vai Já vai absorver. fazer com que fique mais escuro. Já que ele já abate, ele dá um doidão na parede, a parede já fica. Beleza. Isso aqui está ok. Eu vou usar as informações da nossa sala. Piso. Claro. É esta coluna. Concordam? Sim. Teto. É esta coluna. Parede. Claro. É esta coluna. Onde eu vou achar fundo? Nessa coluna.
Se vocês tivessem respondido a parede é escura, eu vinha para cá. Onde é que eu achava full? Nessa coluna. Tudo bem? Depende da parede, mais a parede do que do teto ou do piso. Primeiro, a gente vê agora o piso, e aí as subdivisões para a gente chegar na coluna. Tudo bem? A gente vai falar dela agora. Quero saber se isso aqui está compreendido, porque isso é uma consulta. Eu não calculei ainda. Calma, o full a gente vai encontrar na tabela. Mas para chegar em full, eu preciso dessa informação e das informações que constam no meu projeto. Quais são as informações que constam no meu projeto? Cores e materiais. A sequência que você usou aí foi Piso, teto, porque ele me delimita isso aqui. certo. Teto. A sua sequência, você vai olhar primeiro o Piso. Aí o teto, que aí me delimita mais duas colunas, porque aqui me delimitam três. Tá. Do maior para o menor. Aqui, duas colunas. E depois, quando eu determino Tá. ou é claro ou é escuro. Até aí tá claro? Ou escuro. Muito bem. Agora começa o martírio das criaturas. Olha como vai ser difícil. Presta atenção. Índice local. Vou usar os dados da nossa sala. Professor Cleodon. Qual o comprimento da nossa sala? Contem as cerâmicas, pessoal. 18. Vamos estudar um, tá bom? 8 de comprimento por 6 de largura. É ela que diz, tá? Eu chutaria 7. 6. O nosso pé direito é de 2,80. Qual é a altura útil que a gente vai utilizar? Pé direito Tem que ser o pé é direito. 2,80. Peso 75. 2 e E 5. onde vem 75? Da altura da mesa. A luminária está rindo com fogo. Dá 2 e 5. E onde é que foi que mudou a superfície de trabalho? A gente está mantendo 75. Vocês têm aqui na sala uma luz uniforme em todas as mesas. Vocês não têm sombra. Não existe sombra. Então, 2,80 que é o pé direito, que é onde está instalada a luminária, menos a altura da mesa. Faz 2,5. Eu vou colocar aqui, ó, 2 e 5 vezes comprimento mais largura. Quanto é que dá isso? Olha como é difícil. Ninguém sabe fazer isso. Professor Cleodon igual 48. 6 vezes 8 vai dar 48, né? 8 vezes 6? 6 vezes 8, 48. 8 vezes 6 também é 48. Tá, então. 2 e 5 eu preciso deixar ele quietinho. 2 e 5 eu vou deixar quietinho porque a gente resolve primeiro os parâmetros. 8 mais 6 é a mesma coisa de 6 mais 8, que é 14. 2 e 5 vezes 14. 28,7. Todo mundo concorda com isso? A calculadora dele já fez. 48 dividido por 28,7. Divide aí. 1,67 é uma coisa, 1,8.
Dá 1,67. Tá o quê? 1,67. Quanto? 1,67. 67. Tá quebradão. K é igual a 1,67. Tudo bem? Olha como é difícil agora. Presta atenção. Onde é que tem K na tabela? Eu vou procurar 1,67. Não tem. Eu vou procurar aproximado. 1,67 está mais perto de 1,5 ou de 2? 2. Eu acho que é mais perto de 1,5. Eu vou impor que está perto de 1,5. Tudo bem? Então, ó, K está perto de 1,67. Eu não tenho esse valor na tabela, eu vou pelo valor aproximado. 1,5. Qual era a coluna que a gente estava usando? A primeira. A primeira. Deu? Logo, 54. Ah, meu Deus. Fu é igual a 54. Por que Fu foi igual a 54? Porque a gente pegou o valor de K e deu 1,7 e eu impusera a vocês que 1,5 está mais perto de 1,67 do que 2. A gente tinha escolhido piso, terra e parede 54. É só fazer o cruzamento das informações. Difícil demais, né? Nossa Senhora! É uma das coisas mais difíceis que eu já fiz em toda a minha vida. Só que como a gente está lidando com um percentual, este valor agora vai ficar difícil. Eu divido por 100. 54 dividido por 100? 0,54. Tudo bem? Difícil pra caramba. Ai, quase doeu agora para falar esse negócio. Então, ó. Pi vai ser igual. Iluminância. Qual é a iluminância média de uma sala de aula? 750 luz. Vezes. Qual é a área? 6 vezes 8, que é a mesma coisa de 8 vezes 6, que ainda é 48. 0,54. Opa! E fator de perda de luz? Lascou a bola. É outro valor tabelado. Olha que legal. 2.500 horas equivalem a quanto tempo? São horas? 2.500 dividido por 24. Quantos dias? Quanto tempo? Quanto? 104 dias. Só? 104 dias, ou seja, a gente tem que fazer manutenção a cada 3 meses aproximadamente. É isso? É. Alguém faz isso? Não. 5.000 horas. 6 meses. E 7.500 horas, um ano. Espera queimar, né? Então eu vou considerar o espaço ou limpo ou normal ou sujo de acordo com a demanda de tempo de manutenção. Se vocês olharem para cima, a gente tem uma luminária limpa, relativamente ou suja. Limpa. Então a gente contabiliza que é um ambiente limpo em termos de luz. Tudo bem? Tudo bem? Certo. Onde
bom? Quantos semestres? De 3 em 3 meses, então 2.500 horas no ambiente limpo. Qual é o valor? 0,95. Todo mundo concorda? Ambiente limpo, 2.500 horas, 0,95. Aí eu coloco aqui, ó. Tcharam! Agora resolve. Quanto que eu preciso de fluxo luminoso para este espaço? Essa é a hora que vocês pegam esse equipamento que vocês usam para ligar, puxa a calculadora nele e calcula. Faz. É 70,1. Pessoal, eu considero normal dependendo da atividade. Então, por exemplo, sujo é um ambiente que na sua atividade ele demanda poeira. Está errado. A cozinha, apesar de ser limpo, mas eu considero ela entre normal e suja, porque tem gordura o tempo inteiro, tem vapor o tempo inteiro, vai impregnando na luminária. Então eu posso considerar que ele é sujo, mas ele tem uma boa manutenção. Isso aqui vai interferir na minha conta para me dar mais ou menos luz. Sim? E aí, galera, chegamos ao fluxo luminoso, é grande, tá? Não se assustem com o valor. Quanto dá? O resto é certo. 175. Todo mundo concorda que a gente chegou nesse valor? Qual é a unidade de fluxo luminoso? Lumen. Lumen. É quase um macarrão. Se a gente for falar de forma de aluna. Tudo bem? Chegamos em 70.175 lúmenes. Doido, né? E agora? Vai pra onde? Muito bem. O que a gente vai fazer agora é, vocês receberam os catálogos, sim? Show! Agora a gente vai fazer a parte mais legal que deve ser regada a café. Pesquisar. É o com que eu vou iluminar. Aqui na nossa sala nós decidimos iluminar com lâmpadas tubulares de LED. Então, este é o momento de uso efetivo dos seus aparelhos celulares. Buscar os catálogos que vossas pessoas receberam outrora e pesquisar lâmpadas tubulares de LED e encontrar o fluxo luminoso delas no catálogo. Qualquer dúvida, perguntem ao catálogo ali, Gabi. Gabi é entendida de catálogos. Sim? Qualquer dúvida, Gabi, que trabalha numa loja de iluminação, será capaz de nos ajudar nesse momento. Sim? Sim! Pronto, vocês têm exatos 10 minutos para encontrar uma lâmpada. Quem encontrar primeiro ganha. Ganha nada, tá? Ó, eu vou repetir o que é para fazer. Ó, esse é o momento crucial no escritório. Essa é a hora que eu vou escolher. Eu já vi o que eu quero iluminar, as mesas. Eu já vi como eu vou iluminar. Eu quero um sistema de forma direta e uniforme. Uniforme por quê? Porque vocês, enquanto estudantes,
vocês não podem ter sombra. Então, a iluminação em sala de aula, obrigatoriamente, é uniforme, mesmo que ela seja direta. Ok? Então a gente tem que falar com o binário que seja direto. Então pode ser, é porque é muito pequena. Hã? É porque eu acho que é muito pequena, mas normalmente a gente coloca, por exemplo, colocaria umas. Eu não quero que você colocaria na loja. Eu quero nos catálogos que vocês receberam. Esse é o processo que a gente vai ter que fazer, inclusive para os trabalhos. Esse é o processo. É pegar os 459 catálogos que vocês receberam e escolher um deles para trabalhar. Pode ser que eu não encontre no 455 e encontre no 452. Tudo bem, por isso que eu falei, é a hora do café. Café, biscoito. Aí vocês vão abrir o catálogo, procurar o sumário do catálogo. Onde está? Lâmpadas tubulares de LED. Vai na página específica e procura a informação relacionada a fluxo luminoso. Nesse momento, vocês vão constatar que tem catálogo que é boa B e catálogos que valem a pena manter nos arquivos. Mas tu receberam quando? Sou obrigada Não, você recebeu há cerca de 20 minutos, foi entregue já há um tempinho. Maria Eduarda Jacinto. Maria, quando mandaram assim. Ó, faz tempo. Aí o Felipe fez o quê? Baixaram agora. Professora, é obrigação. Você tá com eles aí? Então são eles. Mas eu tenho eles online. Então use-os.